Olá, vamos para a nossa aula de história de hoje? Olha só, hoje nós vamos da página 18 a 21 do nosso livro A Escola é Nossa, conforme está orientado na nossa folha, né, com a atividade de história, tá bom? Nessas páginas, vocês vão encontrar as respostas para as atividades que a tia Lúcia lançou, tá? Vou falar rapidinho aqui um pouco de todo o conteúdo, para que o vídeo não fique tão extenso, tá certo? Mas os detalhes vocês vão conseguir no texto, precisa ler, tá bom? Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar navegando pelo oceano. Então, nós temos aqui, desse lado é a América, aqui nós temos o continente africano, o continente europeu, a Ásia, tá? Então, o que aconteceu? Nessa época, nas Índias, né, eles tinham produtos conhecidos como especiarias. O que eram as especiarias? Eram o cravo, a canela, gengibre, pimenta, noz moscada, né? E elas eram muito valorizadas na Europa. Então, ó, aqui elas eram produzidas, né? E aqui na Europa elas eram muito valorizadas. Por quê? Porque naquela época não tinha geladeira. Porque naquela época, né, as comidas se estragavam muito rapidamente, né? E também eram necessários fazer medicamentos. E muitas vezes esses produtos eram usados como medicamentos. Então, por exemplo, o que eles faziam com essas especiarias produzidas aqui na Índia, que fica na Ásia, né? Eles faziam tempero, né, para usar isso na conservação dos alimentos, e faziam também remédios, tá certo? Mas veja bem, aqui, ó, eles tinham que sair daqui, tá certo? E tentar chegar na Ásia. Por quê? Porque esses produtos, né, os turcos aqui, ó, eles pegavam e faziam o quê? Eles compravam aqui, né, e vendiam na Europa muito caro. Então, o que Portugal, o que os países que se lançaram às navegações pensaram? Se eles encontrassem um caminho marítimo, né, pelo mar, porque naquela época não tinha avião, não tinha carro, né? E aí, por aqui, eles não conseguiam passar por conta dos turcos, que já tinham aqui o comércio, né? Então, o que eles fizeram? Eles iam investindo, né, nas navegações para encontrar um caminho marítimo até as Índias, né? Encontrar um caminho pelo oceano, tá certo? Então, a gente vê aqui, ó, que várias tentativas foram feitas, né, pelos portugueses para poder chegar lá nas Índias, na Ásia. Ó, sempre saindo de Lisboa, na capital. 1415, né? Saiu de Lisboa e chegou em Celta. Depois, 1434, saiu de Lisboa e foi para o Cabo Bojador. E assim nós vamos vendo, olha quantas tentativas de se chegar até a Ásia, nas Índias. Isso? Aí nós vamos perceber o quê? Que eles sempre tentavam esse caminho. Ó, cada vez chegando um pouco mais longe. Olha, teve alguém que chegou aqui, ó. Esse cabo, antigamente, antes dessa história, era chamado de Cabo das Tormentas, porque eles acreditavam que nos mares, ainda tinha as histórias, né? Que nos mares tinham monstros, né? Que destruíam os navios, destruíam tudo. Então, quem se lançava às navegações eram pessoas realmente muito valentes, muito corajosas, tá bem? Então, vamos lá. Vamos voltar ali para ver se a gente não deixou nada. No ano de 1500, os portugueses chegaram ao território indígena, né, aqui no Brasil, né, que os indígenas estavam. Mas o que eles fizeram ao chegar aqui? Né? Então, isso a gente vai ver mais para frente. Ao longo do século XV, os portugueses organizaram diversas expedições marítimas a fim de explorar a costa da África. Então, aqui, ó, a costa da África, litoral da África, tá? E encontrar uma passagem entre os oceanos Atlântico e Índico para chegar às Índias.
Então, eles vinham, ó, tinham que atravessar o Oceano Atlântico, chegar no Oceano Índico para poder chegar aqui nas Índias, na Ásia. Então, tinha que encontrar um caminho marítimo entre os oceanos Atlântico e Índico. Ó, Atlântico aqui e Índico aqui, tá certo? Se encontrassem esse caminho marítimo, os portugueses poderiam participar do comércio de diversos produtos, principalmente de especiarias, que era realizado entre a Europa e as Índias. Ou seja, ia lucrar muito. Aqui nós falamos das especiarias, para que elas serviam, né? Aqui nós falamos da exploração da costa africana, olha lá, que a gente foi vendo, né, as tentativas em onde eles iam chegando, né? Aqui não é necessário fazer essa atividade, né? Mas aí aqui era simplesmente para dizer onde é que cada expedição chegou, né? Por exemplo, 1434, qual foi? Aí eu acho aqui 1400, foi em Cabo Bojador. Aí coloca lá na letra B, Cabo Bojador. E 1472, aonde que chegou em 1472? Em Guiné. Então aí era marcar, tá bom? Mas vamos lá. Gente, um tratado muito importante e famoso, né, na história é o Tratado de Tordesilhas. Ele foi assinado entre Portugal e Espanha, os primeiros países que se lançaram, né, às conquistas de novas terras, né? E o que aconteceu? Eles fizeram, né, entre eles um acordo, né, assinado na cidade de Tordesilhas e tudo mais, né, onde eles iam dividir todo o território do mundo encontrado, né, entre os dois. Então, o que aconteceu? Toda a parte de terra a leste desse tratado, dessa linha imaginária, né, assinada entre eles, seria de Portugal, tá? E todo o lado oeste seria da Espanha, tá certo? Então, tudo para cá da Espanha, de Portugal, e tudo para cá da Espanha, tá vendo? Então, olha só, na parte do Brasil mesmo a gente vê que Portugal ficou só com um pedacinho, né? Mas o pedacinho lucrativo para eles. Vamos lá. Alguns anos depois que Portugal iniciou as expedições marítimas, a Espanha também começou a enviar embarcações ao Oceano Atlântico. Essas expedições levavam portugueses e espanhóis a muitas terras que até então eles desconheciam, né? Para dividir as novas terras que encontraram, Portugal e Espanha assinaram em 1494 o Tratado de Tordesilhas, que estabelecia uma linha divisória. As terras situadas a oeste dessa linha, oeste, pertenceriam à Espanha, e as terras a leste pertenceriam a Portugal. Aí o que acontece? Ô tia, mas você falou que era, como se diz, é um mundo, assim, era um meridiano, né? Então, o meridiano é aquela linha imaginária, né, que circula o planeta, lembra? Né? Seja na horizontal ou na vertical. No caso do meridiano é na vertical, tá certo? E aí o que aconteceu? Vocês lembram lá do meridiano de Greenwich? Ele não faz um círculo, né, na verdade? Então, não é na vertical? Então, o meridiano também de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas também era assim, tá? E é lógico que as terras que já tinham, né, não eram descobertas. Então, continuavam com as pessoas que tinham posse dela. Agora, as próximas que fossem encontradas seriam divididas a partir desse tratado, ok? As expedições mais importantes, né, das grandes navegações. Então, vamos lá. As expedições marítimas, realizadas nos séculos XV e XVI, ficaram conhecidas como grandes navegações. Tinham o objetivo de encontrar outras terras e rotas comerciais. Foram elas que possibilitaram a expansão do mundo conhecido pelos europeus. Então, aqui, ó, o Bartolomeu Dias, né? Ele foi o primeiro a encontrar um caminho marítimo, né, para o Oceano Índico. Ele saiu de Lisboa, né, contornou o sul da África. Mas olha o que ele fez. Ao chegar ao extremo sul, ele voltou, né, para poder contar ao rei de Portugal o que ele tinha feito. Então, ao invés de ir até lá, ele voltou. Então, ó, o Bartolomeu Dias fez isso aqui, ó, e voltou lá para Portugal para contar. Ele não chegou até a Ásia. Então, ele não... Assim, foi um grande feito, um grande acontecido, mas ele não vai receber as honras como se fosse, né,
uma grande descoberta, tá? Então, Bartolomeu Dias. Depois nós temos o Cristóvão Colombo, né, que é italiano, e ele acreditava que a Terra era redonda, que era possível chegar às Índias, saindo da Europa e navegando na direção oeste. Então, ele pensava o seguinte: ao invés de fazer isso aqui, ele pensava em fazer isso aqui, né? E chegar lá nas Índias, né? Olha o que aconteceu quando ele faz esse caminho inverso. Apoiado pela coroa espanhola, partiu do porto de Palos, na Espanha, no comando de uma esquadra, né, composta de 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina. Né? No dia 12 de outubro de 1492, acreditando ter chegado às Índias, ele e sua esquadra acabaram chegando ao território que hoje corresponde à América. Por quê? Olha bem, se você for analisar, olha aqui, se ele vai para o sentido de lá, ele vai encontrar qual é o continente que está para lá? A América, né? Então, foi exatamente o que ele fez. Ele acreditava que a Terra era redonda. Se não conseguia por aqui, ele falava assim, então vamos por lá, né? Só que aí, a hora que ele chega aqui, ele dá de cara com a América, tá certo? Então, Cristóvão Colombo, italiano. Aqui, o Vasco da Gama. Esse sim deu sorte, olha lá. Os portugueses só conseguiram encontrar o caminho marítimo para as Índias no final do século XV. Essa descoberta foi feita pela esquadra comandada pelo Vasco da Gama. Ele partiu de Lisboa, navegou pelo Oceano Atlântico, atravessou o Cabo da Boa Esperança, né? E chegou, através do Oceano Índico, conseguiu chegar em Calicut, na Índia. Depois que ele encheu os navios, ele voltou para Portugal e foi aplaudido, recebido como herói. Então, olha só o que eu comentei do Bartolomeu Dias. O Bartolomeu Dias, ele fez isso aqui, ó. Ele veio, ó, ele fez o mais difícil ali, ó. Primeira vez, primeira pessoa. E voltou. O Vasco da Gama, o que ele fez? Ele veio, foi lá, encheu o navio, voltou. E foi, né, aplaudido, recebido como herói. São coisas da vida, né, gente? E aí, devido ao sucesso da viagem de Vasco da Gama, né, o governo português criou uma nova expedição, que o comando foi do Pedro Álvares Cabral, né? A esquadra também partiu de Lisboa, sempre de Lisboa, porque era a capital, né? E saía ali do mar, ali, bem pertinho do mar. Afastou-se da costa africana e dizem, né, que no dia 22 de abril desse mesmo ano, chegou às terras onde fica o Brasil. Em nome do rei de Portugal, ele tomou posse da terra em que havia chegado e deu-lhe o nome de Ilha de Veracruz, acreditando que fosse uma ilha. Então, olha só, dizem, né? E a gente sabe hoje em dia que, né, a maioria dos indícios é que ele já sabia, diz que ele veio assim, ele acabou afastando da costa africana e veio chegar aqui no Brasil, né? Mas a história conta que eles já sabiam, né, desse território, né? Porque conta a lenda, né, gente? Né? Mas antigamente todas as pessoas acreditavam mesmo que ele tivesse, né, vindo, que tivesse sido um acaso. Hoje em dia a gente sabe que não foi bem isso, tá certo? Um território, muitos nomes, né? O Brasil já teve vários nomes. Ilha de Veracruz, né, em 1500. Depois, entre outros, Terra de Veracruz, Terra dos Papagaios, porque aqui eles levavam muitos papagaios e araras para a Europa, tá? Porque lá não tinha essa espécie. Então, eles levavam, né, juntamente com o pau-brasil, foram os primeiros animais exportados. Terra Nova, Terra do Brasil e Brasil. A origem do nome Brasil é bastante controversa e envolve lendas e histórias reais. Uma das explicações é que aponta que o nome do Brasil é originário do pau-brasil, árvore que existia em abundância no território na época da chegada dos portugueses. Na verdade, o pau-brasil dele, né, é uma árvore de madeira muito forte, muito boa. Eles faziam ali, como eu posso explicar? Eles faziam embarcações e móveis com a madeira. E da semente, eles conseguiam produzir uma tinta vermelha para tingir tecidos, tá? O desenvolvimento das técnicas de navegação, então, eles foram, né, criando instrumentos, né? E aí esses avanços possibilitaram a exploração dos oceanos. A bússola, né?
o astrolábio e os mapas, né? Eles aprimoraram a cartografia, né? Através do que eles iam descobrindo, do que eles iam vendo falar, eles iam criando novos mapas, tá? O desenvolvimento também da construção, né, dos barcos, a construção naval, a caravela utilizada nas viagens de exploração, né? Eram ágeis, rápidas e fáceis de manobrar, né, seguras em alto mar. A nau, né, evolução da caravela, né, vai aprimorando, vai melhorando, né? Utilizada no transporte de mercadorias, né? E o galeão, navio de guerra, tá certo? Ele foi, né, o principal embarcação utilizada por Portugal e Espanha na exploração do continente americano, tá? Então, a caravela, depois a nau, depois o galeão, tá bem? O cotidiano em alto mar não era fácil, né? Os marinheiros tinham que fazer tudo dentro do navio, né? Mudar a posição de velas, né? Se o vento tocava para lá, tinha que ver para onde que ia tocar, o que ia fazer com as velas para poder utilizar aquele vento, né? De forma favorável. Bombear para fora da embarcação a água que infiltrava, porque infiltrava, né? Vinham as ondas, muitas vezes as tempestades. Fazia reparo nos navios, cozinhava, lavava, costurava, entre outras coisas. A alimentação deles também não era das melhores, né? Carne seca, arroz, ervilha seca, queijo, cebola, alho, vinho e peixe. Ah lá, a comida estragava facilmente e muitas vezes ocasionava doenças, fome e doenças na tripulação. Então, a vida deles não era fácil. A água potável também acabava, né? Então, eles tinham que fazer o quê? Ou eles pegavam da chuva, né? Quando caíam, porque a água da chuva não é salgada, né? Ou eles, quando paravam nos portos, né? Na costa litorânea, né? Eles reabasteciam, certo? Não tinha água para o banho, né? A higiene era precária e tinha muitas doenças, como o tifo e a peste. Mas a mais comum das doenças era o escorbuto, né? Que provocava o inchaço das gengivas e a perda dos dentes, em muitos casos até mortes. O que é o escorbuto? É a falta de vitamina C que a gente encontra nos alimentos frescos, como frutas e vegetais. Como é que eles iam levar esses alimentos, né? Já que eles estragam com facilidade. Então, a falta de vitamina C causa o escorbuto, que é uma doença, né? Que provoca inchaço das gengivas e perda dos dentes, ok? Muitas vezes hemorragia, né, gente? Nas poucas horas de folga, eles cantavam, contavam histórias, pescavam, jogavam cartas, igual a gente vê nos filmes mesmo, né? Mas a felicidade deles era quando voltava para casa, tá certo? Aí nós vamos para as atividades, ok? Ao longo do século XV, o governo português organizou diversas expedições marítimas a fim de explorar a costa da África e encontrar uma passagem entre o Oceano Atlântico e o Índico para chegar às Índias. Se encontrassem esse caminho marítimo, os portugueses poderiam participar do comércio de diversos produtos, principalmente de especiarias, que era realizado entre a Europa e as Índias. Para que eram usadas as especiarias? Então, eu já falei, lá também tem que reler, tá bom? Ou rever o vídeo. Como ficaram conhecidas as expedições realizadas nos séculos XV e XVI, que tinham o objetivo de encontrar outras terras e rotas comerciais, possibilitando a expansão do mundo conhecido pelos europeus. A gente já falou sobre isso também. As grandes navegações tornaram-se possíveis devido ao aperfeiçoamento e invenção de diferentes instrumentos e meios de transportes marítimos. Dentre os principais, né, os instrumentos abaixo, qual deles não havia na época? Então, o astrolábio a gente falamos da bússola, falamos dos mapas que eles tinham que rever toda vez que descobriam uma nova terra, mas os satélites, que é aquele que fica girando, né, os artificiais, não estou falando da Lua não, né, que é satélite natural, estou falando dos satélites que facilitam a vida, né, a localização e tudo mais. Então, naquela época tinha satélite que ficava, esses robôs que ficam girando, tirando fotos em torno da Terra, né, qual que não havia?
o cotidiano dos marinheiros, né? Tem várias coisas que aconteciam aqui. Eu quero que vocês me digam qual delas favorecia o aparecimento de doenças, tá? E aqui vocês vão relacionar, né? Relacionar aqui essas palavras ao que está dizendo aqui sobre elas. Vamos pegar uma aqui rapidinho. Embarcação rápida e fácil de manobrar, utilizada pelos portugueses nas viagens de exploração. Como que ela era chamada? Oceano Atlântico, Vasco da Gama, Índias, Galeão, Especialista, Tordesilhas, Grandes Navegações, Bússola, Caravela ou Nau. Depois, uma outra aqui. Oceano no qual os portugueses constantemente navegavam em busca de um caminho marítimo para as Índias. Qual que é? Oceano Atlântico, Vasco da Gama, Índias. Então, vocês vão descobrindo aqui, né? Aqui se relaciona a cada um, tá certo? Então, olha só. Tia Lúcia foi bem rapidinho aqui, porque o tempo é curto, né? E quanto mais tempo usa aqui, mais tempo vocês têm que ficar assistindo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me manda, tá bom? Um super beijo pra vocês. Um ótimo final de semana, tá bem?